Vamos lá. Gente, seguinte, para o pessoal que já está finalizando, essa foi então a 4ª semana do curso. E aí, nesse último bônus, a gente guardou o Ítalo para o final. E porque eu queria muito que ele falasse de um assunto com vocês que eu acho essencial. E aí a gente estava aqui dando uma rabiscada, né, nesse assunto e vendo mais ou menos o que a gente queria falar sobre isso. Porque na verdade quando eu tive essa ideia de botar ele no bônus, eu queria falar sobre a importância do que não importa. Então qual que é a ideia da importância do que não importa? A gente está aqui rabiscando. Nós vamos passar por 4 etapas. Nessa ideia do que realmente importa, mas não importa. Então a primeira etapa é saber o que é isso, que eu estou dizendo que importa, mas não importa. De onde que veio, que momento que a gente identifica esse problema e qual que é a solução para que uma vez que a gente identificou, a gente comece então a falar sobre isso. E esse o que importa, que na verdade a gente é ensinado a pensar que não importa o negócio da beleza, do agradável aos olhos. E eu quis que vocês que a gente falasse sobre isso, porque esse lance da beleza e do agradável aos olhos tem muito a ver com quem normalmente tem um objetivo de emagrecimento. Porque eu tenho ideia de que muitos de vocês têm o objetivo de emagrecimento porque a saúde não tá legal, de repente a barriga tá ali impedindo, já perdeu a autonomia, tem um negócio de uma hipertensão, tem um negócio de um colesterol alterado. No entanto, quase que a maioria da galera, e isso eu falo porque normalmente a gente faz uma pesquisa com vocês, a maioria da galera, na verdade, tá preocupada com a estética. Então é um negócio que importa pra caramba, mas que a gente como chama isso? Intencionado a pensar que não importa. Então é sobre isso que falaremos. Fique à vontade, a casa é sua. Tá bom, Lara. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É bom estar com todos vocês aqui. Vocês já falando que estão felizes, já acreditam nessa cena. Eu também não. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com a Lara. Muito bom, Lara. Valeu, muito bom. Ele veio de carro, correndo. Eu vim de carro, eu estava lá no Rio, cheguei aqui direto, então... muito bom, excelente, pessoal. Então, o que a Lara estava falando aqui com a gente? É assim, a gente estava batendo um papo antes de entrar no ar aqui, que é esse assunto, né? Que às vezes é chega a ser quase um crime, às vezes, né? Quer dizer, a gente tem uns desejos, tem umas tensões, tem umas expectativas, né? Tem, no final de contas, uma visão da realidade normal que é o seguinte, olha, será que eu posso, né? Não é uma pergunta que fica na nossa cabeça às vezes assim, será que eu posso de fato me importar com o meu corpo? Será que eu posso falar que eu quero ficar magra? Será que eu posso falar que eu quero ficar loura? Será que eu posso falar que eu quero fazer preenchimento labial? Será que tá bem, tá tudo bem falar isso? Ou eu preciso aceitar aquele discurso bem contemporâneo? E quando a gente fala contemporâneo, Lara, assim, vamos falar assim, ó, essa coisa entrou duro mesmo, não tem mais de 10 anos, na verdade. Essa coisa, né, de fato, você ter medo, não saber se você pode dizer... Porque antes de 10 anos não tinha isso? Já tinha um sopro, né? Já tinha a origem, já tinha sido lançada, mas a coisa não estava ainda consolidada. Né? Não era feio ainda querer isso? Não era tão feio querer isso. Né? Hoje é quase um crime, quase né, um você falar isso. Né? Então aparecem aquelas palavras que tem uma razão de ser, primeiro você tem que entender isso. Tem uma razão de ser, quer dizer, palavras como gordofobia, por exemplo. Tem uma razão de ser. Ainda que haja um exagero, né? Tecnicamente falando, né, do ponto de vista da medicina psiquiátrica, as fobias, elas são, né, uma aversão quase visceral à coisa, né? Então, sei lá, uma agorafobia. O que é ágora? Né? É cidade, na cidade, lugar aberto. O que é agorafobia? Aquela pessoa, né, que às vezes tem uma síndrome de pânico e chega num lugar aberto, amplo, né, ou né, com muita gente, apinhado de gente, e começa a ter um sintoma fóbico real, né? Ou seja, tem taquicardia, fica com sudorese, tem ânsia de vômito, bem, isso tecnicamente falando são as fobias, né? Então, sei lá, aracnofobia. Porra, a gente já viu filme, todo mundo viu filme disso, né? Medo de aranha, quer dizer, ver uma aranha não é medinho, cara. Medo de aranha todo mundo tem. O que é aracnofobia? A pessoa não pode pensar numa aranha, né? Tem gente que é assim, a minha irmã tem um medo de barata louca, ela fica nervosa, ela sua mesmo, então barata, aranha, agulha. Eu tive uma paciente que ela tinha um medo de agulha que ela não conseguia colher exame de sangue, mas não era um medo, gente, eu também não gosto. Quem gosta de tirar sangue? Ninguém gosta de tirar sangue, mas é um pavor visceral, físico, né? Então isso tecnicamente falando são as fobias. Então, gordofobia, francamente, fala a verdade, quem que vê uma pessoa que está acima do peso e tem isso? Fala, olha, francamente falando, fora do espectro psicótico de doença, se a pessoa, né, o esquizofrênico fez um delírio psicótico com aquilo estruturado, ninguém vai ter isso, né? Não tem. Então assim, tem um exagero desses termos, por exemplo, como gordofobia. Tudo bem, ok. Mas o fato é que isso é muito recente, essas palavras são recentes. A gente não tinha um medo, né, de falar sobre essas coisas. E claro que tinha uns exageros, né? Tinha as faltas de respeito, etc, 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 etc. Né? Isso aí tudo existia mesmo. O fato é que de um tempo para cá, a gente não pode, ou né, ficou feio dizer para algumas pessoas que elas deveriam emagrecer, né? Como se você vai ofender a pessoa, né? Você vai ofender a pessoa, você não está respeitando a individualidade da pessoa, você não está sendo, e aqui que está o nosso ponto, você não está sendo empático com a pessoa, você não está tendo empatia com a pessoa. O termo empatia
é um dos termos mais vilipendiados do nosso tempo. Nossa, essa palavra é muito nova pra mim. O que é isso? Então, claro, assim, olha, tem uns sopros que aparecem como moda de vez em quando. A empatia é um deles. Tá. A empatia é um deles. A empatia, ela é um termo técnico, que era usada num domínio técnico de uma disciplina das ciências do espírito e das ciências da alma, né? Quer dizer, das psicologias, tão tradicionais quanto contemporâneas. Esses termos, às vezes, eles vão para a vulgaridade, vão para a praça, vão para o dia a dia, e as pessoas começam a abusar desse termo empatia. Então, o que seria vulgarmente a empatia? Falando, a empatia é o seguinte: imagina só, Lara, que você chega para mim, né, e está acima do peso, sei lá, né, e você chega para mim, está acima do peso e começa a falar que você está acima do peso para mim. Tá? Tipo, me queixar. Se queixar, eu tô gorda, não sei, não consigo emagrecer, papapá. Vulgarmente falando hoje, a pessoa ela só seria empática, e olha só, isso não é o certo, isso é como acontece hoje. Ela só seria empática se ela validasse o teu sofrimento. Ah, tá. É isso aí, é tipo Imagina, o antigo Imagina, ela vai validar o sofrimento. Clara, tentar te curar do sofrimento. que você tá assim, tá. E não tem problema, você tem que se aceitar assim. Tá? Você tem que se aceitar assim. Esse é o conceito de empatia. E se a gente tá, esse é o problema, se a gente tá desprevenido, a gente vai fazer assim, mas não é assim mesmo que é a coisa? É, por que? Ué, como é que é a coisa? Não é assim que você faz? Pá, aqui é a origem do problema. A origem do problema é o seguinte, isso aqui é um negócio filosófico antigo já, né? Isso não é de hoje, né? Isso é antigo assim, olha só. Me acompanha aqui pra gente pegar o arco do raciocínio. Quando eu olho pra Lara, né? A Lara tá aqui na minha frente, quando eu olho pra Lara, eu tenho uma tentação, que é olhar pra Lara só como ela tá agora aqui, né? A Lara tá aqui do meu jeito, na minha frente, né? Tá lourinha, tá sentada, tá magrinha, tô olhando pra ela aqui, beleza? Isso não é real. Isso não é real. Por quê? Porque quando eu olho qualquer coisa, eu olho essa xícara, tá tomando um cafezinho aqui, eu olho pra essa xícara, tem na minha frente a xícara azul de porcelana, né? Que tá com um cafezinho dentro, mas quando eu olho pra xícara, eu sei tudo que a xícara pode ser. Eu não estou olhando só para a xícara. Veja bem, a xícara, ela me diz que ela serve para um monte de coisa. Que ela foi feita para ser usada, sei lá, de várias formas. Quando eu olho para a Lara, a posição correta do ser humano é a seguinte. Quando eu olho para a Lara, o meu olhar tem que atravessar... Olha aqui, isso aqui que é importante. O meu olhar tem que atravessar a Lara. Esse é o olhar... Mas ele atravessa para onde? E aí que tá o ponto. Pá, esse é o ponto que se perdeu hoje. As correntes materialistas e hedonistas, ou seja, a gente está acostumado a olhar para o mundo só material e para o mundo só do prazer, né? A gente tem que olhar para a pessoa só para ela mesmo, né? E aqui que está a pergunta que a gente vai fazer. Quando eu estou convivendo com meu marido, quando eu estou convivendo com a minha esposa, quando eu estou convivendo com meu filho, como é que eu me relaciono com esses públicos? Como é que eu me relaciono com essas pessoas? Né? Tem um jeito que é olhar só porque a criatura está fazendo. Então olha só, você está com o teu filho lá, o teu filho está fazendo uma birra, está fazendo uma pirraça. Você vai olhar para ele só para aquela circunstância. Óbvio que você vai ficar irritado, é óbvio que aquilo ali vai te tirar do sério. É claro. Só que olha aqui, se o teu olhar ele tem a capacidade de atravessar esse moleque e entender que ele não vai ter 3, 4 anos para ser, mas daqui a pouco ele vai ter 7, 8, 9, 10, 12. Ou seja, ele vai se desenvolver e o desenvolvimento dele depende da educação que você der para ele. A empatia nasce daí. Isso é empatia verdadeira. Ok. O que é empatia verdadeira? É o olhar que atravessa uma pessoa para a direção da onde? Para a direção daquilo que a pessoa deveria ser, ou ela nasceu para ser, ou ela é mais feliz, ou ela é mais alegre, ou ela é mais ela sendo. Então, quando, por exemplo, tem uma gordinha, tem um gordinho, né? Que tá gordinho, tá gordinha, você vai olhar para essa pessoa. Preste atenção, o teu olhar ele vai atravessar essa pessoa, ou seja, você não nega nada, você não nega o sofrimento, nega que a pessoa está gorda, não é assim, rechaçar a coisa de modo grosso, não, você vai pegar aquilo, né? Ou seja, você tá desse jeito, vamos partir daqui, mas o meu olhar te atravessa para um outro ponto, ou seja, para um ponto que a pessoa está mais feliz, está mais realizada, está mais plena. Até porque se ela está se queixando para você... Claro. Entendi. Esse é o ponto. A pessoa abriu para você aquele espaço para queixar de uma coisa, então ela não quer aquilo. Ela não quer aquilo. Aí tem um monte de gente que fala assim, Ítalo, mas olha só, Ítalo, olha que grave isso que você está falando. Isso não pode fomentar, por exemplo, né, aquelas meninas que têm anorexia, que têm bulimia nervosa? Falo, olha, não. Por quê? Porque a anorexia e a bulimia nervosa, elas são o outro extremo desse mesmo problema. Isso não é saúde, não é normalidade.
Então quando você olha para uma pessoa com anorexia, com bulimia, o teu olhar também atravessa a pessoa. Mas você não vai intencionar ela continuar naquele claro caminho. Que não. Porque pra você que não é doente, isso tá nítido. Exatamente. Exatamente. Muito bom isso, muito bom. Então, no limite, qual que é a origem dessa negação? Por exemplo, eu posso dizer que eu quero ficar bonito ou não? Eu posso dizer que eu quero ficar, sei lá, gostosona? Será que eu posso falar essas coisas? Ué, como não? Como não? Só que, como a gente está num mundo materialista pior do mundo, aqui que está o ponto, até uma recomendação que eu dou para vocês, tem um documentário no YouTube chamado Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton. Esse documentário é lindo, é maravilhoso, assim, é bom pra ver, né, sei lá, ver antes de dormir, ver no banheiro, sei lá, vai ver aos poucos, mas vê, porque assim, ali o Roger Scruton conta pra gente o seguinte, ele não fala isso, né, mas falando comigo, assim, eu vejo tudo em primeira pessoa, né, eu vejo tudo em primeira pessoa, então eu tô ouvindo aquele documentário e tô ouvindo assim, falei, rapaz, é mesmo, o que o Roger Scruton tá falando pra gente ali? Ele falou assim, olha, a beleza existe. A beleza, ela não é relativa, ela tem uma margem, claro, né, quer dizer, as coisas tem... Mas o padrão é padrão por um motivo. Mas tem o norte e tem o sul. Sim, funciona. Tem o norte e tem o sul. Tem coisa que é objetivamente feia, tem coisa que é objetivamente bonita. É claro que o bonito você tem uma margem, né? Tipo, uma curva em U. Uma curva em U, tá. Vamos botar assim. Agora, o Roger Scruton fala pra gente isso, olha, com a perda da arte, a gente também perdeu a capacidade de poder dizer claramente, sem medo, que tem coisas que são mais bonitas do que outras. A perda da arte pelo costume. Então, aí que está o ponto. A origem disso é intencional. Você tem uma escola de Frankfurt, exatamente. Desconstrução exatamente, da imagem humana. Nossa, a gente vai muito longe nessa conversa. Exatamente. Exatamente isso. Não sei se não é o caso de tão longe assim. Mas esse documentário é uma coisa que é para dar calma para vocês. Assim, você vai ver, você vai falar assim, rapaz, então tá tudo bem eu dizer que eu quero ser mais bonita e eu não tô negando, não tô invalidando, sei lá, não tô fazendo nada, eu só tô olhando para mim e falando, será que eu posso melhorar? E aqui tá o ponto. Dentro da margem que é possível para você. E aí, nesse melhorar, isso custa algo? Do tipo, porque um dos impedimentos que a gente tem é, cara, mas se eu quiser melhorar o físico, aí eu não vou cuidar do espírito, porque há que se fazer um ou outro. O que vocês acham? Olha só, essa é uma coisa maravilhosa. Tem uma coisa que é um princípio biográfico, na verdade, é um princípio antropológico. Que a gente fala assim, a gente costuma dizer assim, tanto a virtude quanto o vício são sistêmicos. O que significa? Se você... E aí, olha só, conversa comigo. Eu não sei, eu nunca vi testemunho nenhum de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês que fazem o curso da Lara, vocês entraram aqui, sei lá, para emagrecer. Eu tenho certeza que um monte de gente fala assim, Lara, olha, eu nem sei se eu emagreci, mas minha vida melhorou. Eu tô melhor com meu marido, eu tô melhor com meus filhos. Tem isso ou não tem? Que é o do negócio da dieta, autoconhecimento e tudo mais. Sim, não é? Sim, o que é? Isso é o princípio de que a virtude é sistêmica. Tá. Quando você começa a melhorar numa coisa, todo o resto melhora. Todo o resto melhora. Então não tem como cuidar muito bem, por exemplo, da alma, do espírito e do pensamento e descuidar 100% do corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entra para cuidar do corpo e se você de fato tem esse olhar de que, olha só, eu vou melhorar, eu vou ficar mais bonito, você vai começar a trabalhar melhor, você vai começar a dar mais atenção em casa, você vai começar a dar mais atenção para os teus filhos. E deixa eu contar uma curiosidade agora, mas eu conheci o Ítalo por causa da Cissa, e a primeira coisa que eu te ouvi falar, a primeira vez que eu cliquei lá, a Cissa tinha falado, tem uma live, vocês têm que ver e tal, foi a primeira live que eu vi. Eu lembro direitinho, eu lembro da cena, eu tava me arrumando pra ir trabalhar, botei ele ali assim no celular, e a primeira live foi você falando pra mulher se maquiar. Mas vai. E aí eu lembro de você falando assim, se a mulher passa um primer e tal, daí você falou assim, nem sei o que é um primer, mas se ela passa, aí eu falei, bicho, que interessante isso. Foi a primeira vez que você falou esse negócio assim, e aí eu lembro que fez todo sentido, tipo, no dia que você tá mal, você fala, bicho, vai lá e faz um makeover. Ué, não vai é lá isso? e pinta o cabelo, vai lá, resolve o problema? Óbvio que não. Mas a ideia é que é sistêmico. Mas aponta pro lugar. Aponta pro lugar, entende. Então lá no consultório, Lara, assim, era muito legal, assim, tinha uma mulherada, assim, com um problema, eu vou contar uma história aqui, não vou dar o nome do santo, mas vou falar aqui o que aconteceu. Mas tinha uma moça lá, aí você tem que ter a delicadeza, né, porque assim, chegou uma moça, 30 nova, né, 35 anos e tal, chegou lá uma moça, ela tava com um cabelo meio esquisito, tava com uma blusinha, e um shortinho jeans, assim, que não era... Eu falei, de repente ela tá vestida assim porque ela, sei lá, não tem dinheiro mesmo, não vou pedir nada pra ela que ela não possa entregar. O fato é que ela sentou na cadeira, tirou a carteira, botou a carteira na minha mesa e a chave do carro. Qual que era o carro dela? Uma Mercedes nova. Você via pela chave que ela tinha uma Mercedes nova, ou seja, ela podia, financeiramente falando, estar vestida de um outro modo. Então o que eu falei? Eu falei assim, olhei pra ela, né, ansiosa pra cacete, era uma ansiedade grave, na verdade, uma ansiedade grave. Eu falei pra ela, fulano, ela falando,
Eu só olhando pra ela, né, tudo, tá ouvindo nada que ela tá falando. Você tava ouvindo nada, tava assim, tô falando a verdade. Eu olhando pra ela e falando assim, peraí, que corte de cabelo que ela pode ter, peraí, qual que é a maquiagem dela, a unha dela, como é que tá depilado ou não tá na perna, a unha do pé feita ou não. Pum. Eu falei, Fulana, peraí, vamos fazer assim, deixa só. Vamos começar a montar uma estratégia aqui, né? Você vai voltar semana que vem, mas você tem que voltar de cabelo feito, unha pintada e não pode ter essa roupinha. Você tá com uma roupinha muito ruim. Ela olhou pra ela, tomou um susto assim. Mas as coisas que eu tô te falando, eu falei assim, olha só, vamos lá. Eu vou ouvir tudo que você tem pra me falar, mas eu quero ouvir o que você tem pra me falar por um filtro específico. Tá. Né? Sem intervenção dessas coisas que não Se precisam. você tá mal física, se você tá assim, você tá vestida mal, você tá mal maquiada, você tá depilada, como é que você acha que você vai contar a tua história? Como é que você vai contar a tua história? Você vai contar a tua história de um jeito ruim pra burro. Se você começa a se recuperar fisicamente, esteticamente, o filtro, a tua história, ela vem de um jeito que pode ter proveito pra tua biografia. Então, quando você entra num curso desse, você começa a falar assim, ó, vou cuidar da minha saúde. Nem sei se você perdeu peso ou se não perdeu peso. Francamente, eu não sei mesmo. Não tem como saber. Mas o fato é que você ter dado a autorização, a permissão pra Lara cuidar de você, através das aulas, isso já faz com que você comece a contar a tua história. Movimento. Puta movimento. Tá. Que daí você já não é uma pessoa que tá desleixada com isso. Não, você tá correndo atrás. É claro. Ainda que você não tenha conseguido ainda, mas você tá correndo atrás, você tá no Porque movimento. se você vai emagrecer ou não, sei lá, depende de um monte de coisa, mas o fato é que isso acontece, você começa a contar a tua vida de um jeito que vai, tô te atravessando, hein? Então, tá indo pra um ponto que tá fora de você, que é um ponto de melhora. Porque é o que você quer, né? Você entrou nesse curso pra quê? Pra piorar? Não, você entrou nesse curso pra melhorar. Não é isso? E aí a gente tem umas coisas que bota como empecilho pra não tentar, que é uma coisa tipo assim, não, mas eu não vou tentar isso não, porque se eu tentar isso, aí se eu conseguir ficar muito bem fisicamente, porque a gente bota essas desculpas que é já pra não tentar, né? Tipo, não, mas aí se eu conseguir, daí é que eu não vou ligar pra parte que não é física mesmo. E não tem como, porque o lance é sistêmico, isso que você tá dizendo. Tipo, não tem... Eu gosto muito de uma frase do Nuno, sabe o Nuno Cobra? Sei. E o livro do Nuno foi o que fez a minha vida. Com 13 anos eu li pela primeira vez e eu só sou nutricionista e só sou tudo que eu sou por causa do Nuno. E ele fala uma coisa muito legal, que ele diz, não existe como colocar um espírito forte num corpo fraco. Porque seria como colocar toda a carga de um caminhão de um lado só. Na primeira curva, ele há que tombar. Ele vai tomar. E é muito fácil, porque no fim das contas, olha como que é interessante. Eu sempre dou o exemplo do menino que tem a orelha de abano. Tá. Daí o menino tem a orelha de abano, ele fala baixinho, ele é mais, né? E aí você vai lá, faz uma cirurgia simples, dá um cortezinho ali, dá uma colocadinha assim na orelha e o menino fala mais alto. E ele muda de personalidade. E você vai falar que isso é só vaidade. vaidade? Você vai falar que isso é só vaidade, exatamente, que não tem importância, é um absurdo. Claro que não. Isso é tão velho quanto andar pra frente, né? Aquela frase que todo mundo já ouviu na vida. Corpo são e mente sã. Esse é o princípio. Precisa ter medo de perder isso, de perder mão, do tipo de exagerar. Precisa ter medo? Precisa estar atento? Sempre precisa estar atento, né? Sempre precisa estar atento. Agora, quais são os sinais de que a gente está vamos perdendo a lá. mão? Calma. O que eu acho? Eu sempre prefiro, por princípio, talvez da personalidade que a gente não faça no consultório, eu prefiro aparar a aresta do que ter que tapar buraco. Então, se for para exagerar para algum canto, exagera para esse. Porque pelo menos você vai ter algum motivo de fato. Você tá, então, olha só. Você tá bonita, ficou gostosona, só quer saber agora do teu six packs aí, só quer saber, porra, a barriga tanquinho, beleza. Então agora eu tenho material para trabalhar. Tá. Vou botar na analogia, que é tipo assim, ó, você pega alguém que não trabalha, o cara é um vagabundão. Aí ele diz assim, não, mas eu tenho medo de começar a trabalhar e ganhar muito dinheiro também, então depois vai que eu viro um workaholic. Exatamente. Aí você fala, tá, vira primeiro, aí a gente apara isso depois. Olha é tipo isso. Olha só. Tá. Ser workaholic não é bom. Ser workaholic nenhum é ruim. extremo. Só que ser workaholic é mais próprio, é mais próximo do que é ser humano, que é você estar metido no empreendimento. Você ter uma energia vital, você ter projeto, sobretudo, do que você ser um vagabundo. Tá. O ser um vagabundo é um tipo de depressão. Ora, quem não se mexe, quem está deprimido? Os mortos. Né? Tá vivo, tá em movimento, você tá num projeto. É melhor exagerar, então, é melhor você, né? É melhor você ter o problema, só tá pensando em ficar gata, do que você ter o problema de se largar sem E isso não para todos os seres humanos do mundo, mas penso que para vocês, para quem já tá buscando isso. Total. Porque tecnicamente quem tá buscando isso já está largado, é o cara que tá desempregado. Não é? Exatamente. Eu já tô mal, daí eu busco, daí eu não preciso ter medo de dar uma exagerada, porque se eu dar uma exagerada, aí sim eu aparo a aresta. Esse lance aparo a aresta acho que foi pra mim o ponto alto, eu nunca tinha pensado sobre Mas isso. sempre melhor, é sempre melhor. Isso era uma coisa que a gente brincava lá na residência de psiquiatria, que cada psiquiatra tinha uma personalidade. Eu sempre preferi tratar os bipolares, maníacos, o pessoal que tá pra cima, porque, cara, porque a gente é mais próprio do humano. Você acorda, você põe pra baixo. Agora o cara que tá lá embaixo, rapaz, isso aqui é muito próximo da morte, né? Quer dizer, é outro tipo de problema. Eu trato também, claro que a gente trata, mas assim, olha,
É curioso falar isso, mas o bipolar é mais próximo, é claro que é muito instrutivo, né? O cara que é bipolar, ele vai se endividar, vai, né? Enfim, se expõe a risco pra caramba. Não tô dizendo que não é vai bom. terminar um projeto. Não tô dizendo que é bom. Tô dizendo, cara, isso aqui é mais fácil você achatar do que esse aqui você subir. Tá, entendi. Antropologicamente falando. Então, o medo, Lara, eu acho que não tem que ter medo do contrário, tem que ter medo de estar largado, tem que ter medo de estar vagabundo, né? Não estar trabalhando. Mais do que ter medo de ser workaholic quando você está querendo só... Agora tem um lance, que é o seguinte, tudo isso nós aqui todos estamos ouvindo, estamos entendendo, estamos falando, tá? Mas tem a ideia de que uma das coisas que eu mais ouço dessa galera é o seguinte, porra, tá, eu entendi, pra mim tá claro. Só que daí lá em casa isso vai dar problema. Vai. Então, Claro que vai. e aí o lance é melhor deixar isso pra si e poupar a galera, porque já que não é o projeto deles, você poupa, ou é melhor explicar isso de alguma forma? Como é o lidar com a galera em volta? Olha, o que você acha? Então vamos lá, né? O fato é assim, se você tá largado, se você tá desleixado, e esse é o ambiente da tua casa, esse ambiente da tua casa vai ficar assim pra sempre, né? Agora, né? Isso é uma coisa que tem que saber, se a gente... teve uma vez eu fiz um retiro, né? Eu fiz um retiro espiritual, e eu lembro que no final, o cara que tava lá tocando o retiro, né? O cara que tava lá tocando o retiro, falou assim, olha só, agora os senhores voltarão para suas casas, sairão das suas colinas, né? Sairão dessa colina, e as pessoas que te receberão não fizeram esse retiro. Não enche o saco delas. Eu falei, gênio, cara, isso aqui. Eu fiquei aqui 4 dias em silêncio, retiro de silêncio. Eu fiquei 4 dias em silêncio, meditando, porra, não sei o quê, né? Aí eu falei, puta, meu primo tinha que ver isso, minha mulher tinha que saber aquilo, né? Calma, não enche o saco. Eles não viram. Eles não viram. Então assim, qual que é o primeiro passo? Você muda sem encher o saco do outro. Então só, se teu marido, tua mulher, né, tá aí comendo batata Ruffles, e você viu no curso da Lara que não pode comer batata Ruffles, francamente, não fala nada. Não fala e nada. come a porra da tua comida, entendeu? Ele vai em algum momento... Não vitimiza, que também é importante. Exatamente. Mas, não posso, porque eu aprendi que o físico importa, então não deixa nem... Não envolve num projeto que ele não está. É que a gente é muito engraçado, a gente tem mania disso o tempo todo, assim, a gente faz A galera essas conta coisas. pro garçom. Conta, Porque o garçom vem fazer, ela fala, não, sabe o que é? Que eu tô fazendo uma dieta que eu não posso carboidratos, então eu não sei. Eu falo, bicho, o garçom não precisa saber. Eu faço isso, desculpa, Lara. Olha eu lá, conto tá pro errado, garçom. gente. É claro que tá errado. É claro que tá errado. Prédio. Só que o que acontece? Quando a gente vê, isso também é um princípio humano, quando a gente vê um negócio muito bom, é por isso que a gente tá falando. Quer compartilhar. A gente quer compartilhar. Então é normal você querer compartilhar com tua mulher, com teu marido, com teu papagaio, com, né, com no primeiro amor. Né? Naquele momento do primeiro amor. Só que quem que tá aqui, doutor Ítalo e a doutora Lara aqui falando com vocês? Ó, o que a gente tá aqui falando? Ítalo e Lara falando com vocês, cara, menos. Né? Porque isso causa rejeição. O cara não tá na mesma vibe. A mulher não tá na mesma vibe. Eles não compraram a porcaria. Cria do uma curso. antipatia. Total antipatia. Eles não deram permissão pra Lara tratá-los. Então, calma. O que vai acontecer? Você fica... É como é que eu falei, o princípio sistêmico. Você, se vai ficar mais magro ou não sei, mas você vai começar a ficar mais comprometida, mais sorridente, mais alegre. Sei lá, você vai ficar bem com a vida. A pessoa nota esse negócio. Fato. Nota esse negócio. E aí, ela deu, aí quando ela nota, então ela deu permissão pra você. Até então, sossego faixa aí, não vai? Eu não acho que tem que falar nada. Nem pro garçom, que nem eu falo, né? Eu tava lá embaixo, né? Cheguei aqui um pouco antes, vim do Rio de Janeiro aqui de carro, falei que queria almoçar. Aí eu pedi pra garçom, ele falou, você tem isso? Eu falei, não, é porque eu tô no meio da... A mulher tem a ver com isso, sabe? Óbvio que não. Eu sei que tá errado. Tá mesmo, tá bom, deve ter bem, a gente assim. E isso inteiro, na verdade, isso é pela paz. Tá? Mas é pela paz, é pra você ter paz. Porque se você... Eu sempre falo para as pessoas não botarem na mesa um assunto que elas não querem discutir. É isso aí. Então o negócio é, se você botar a sua dieta na mesa, você tem que falar sobre ela. Então assim, às vezes você não tá preparado para falar sobre ela. Você não sabe falar sobre ela, você não tem saco de falar sobre ela, você não tem base, lastro pra nada de falar sobre ela. Botou na mesa, você tem que conversar sobre isso, e aí a caca tá feita. O negócio é, você não sabe falar sobre isso. O cara vai te derrubar. Aí você fica mal. Tu fica puto, porque você... Olha só, vamos lá. A coisa é assim, né? Quando você vai no colégio, você aprendeu fórmula de Bhaskara, não aprendeu? Eu aprendi, você aprendeu. Todo mundo aprendeu fórmula de Bhaskara, né? Talvez a tua professora de matemática, a minha professora de matemática deduziu a fórmula de Bhaskara. A gente usava a fórmula na prova, sabia que funcionava, mas não sabia deduzir. Ninguém sabe deduzir a fórmula de Bhaskara, mas você sabe que funciona. Então tu fica puto, porque você não sabe provar o negócio, mas você sabe que o negócio funciona. Isso é fato, isso é fato, isso é fato. E aí que tá isso que dá medo, você sabe que funciona, e você sabe se que tem sente razão. gosta de tentar explicar um negócio que você sabe que funciona, mas você não consegue explicar como. Exatamente. Não é? E aí vai... Não, realmente, esse negócio do não compartilhar a solução do problema é melhor, fato. Ok, daí assim, ó, fechando esse assunto e aí a gente responde umas dúvidas. Então é o seguinte, pode se importar com isso, deve,
O negócio da empatia vai além de só olhar e acolher. Porque esse negócio do acolher é também o negócio de não acolher um problema que, na verdade, tem solução e a pessoa quer a solução. Então, é uma escolha que você tem que fazer na vida, assim, se você é uma pessoa que está querendo viver ou não, né? Então, olha só, é coisa de viver de trauma. Todo mundo tem trauma. Eu tenho meus traumas, a Lara tem dela, você tem os de vocês. A gente tem nossas histórias, sei lá, de abuso, de privação, de carência, de pé na bunda. Todo mundo tem essa história, todo mundo, né? Não é privilégio de ninguém, né? Quando a gente fala assim, olha, eu vou escolher não contar minha história a partir disso, você não está invalidando o teu sofrimento, você não está invalidando o teu passado. Tá. Você está fazendo o contrário, você está na verdadeira empatia, você está olhando para o que você pode de fato ser melhor. Né? E a parte estética é a mesma coisa, você vai fazer, olha, tudo bem, eu tenho essa barriguinha aqui, eu tenho, sei lá, beleza, você tem Eu espero a simpatia do outro. Claro. Eu, assim, tipo, eu espero. O que você acha, assim? Não, né? Assim, Eu, tipo, não tem como, no mundo né? ideal, cor de rosa, Vai acontecer. né, da poliana, esse seria ótimo. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai mesmo. Porque assim, esse é outro princípio psicológico. Curiosamente falando, e né, é ruim isso, a gente tem mais tendência a prestar atenção em problema do que em solução, em coisa ruim do que em coisa boa. Isso até é evolutivo. É evolutivo, olha só. Tem uma borboleta linda e maravilhosa que está ali, né, transparecendo, refletindo a luz do sol que se põe. É lindo, aquilo é maravilhoso. Daquele lado tem uma porra de uma hiena sanguinária que quer te comer. O que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção na coisa ruim. Sim. A hiena sanguinária feia é ruim. A borboleta é linda. A gente é adaptado para prestar atenção em problema. Né? Então, isso é evolutivo. Isso é normal e tá tudo bem. Entenda isso para o relacionamento melhorar. Quando teu marido ou tua mulher tá olhando para um problema, coitado, ele tá só evocando o Neandertal que tem dentro dele. Ele tem uma porra do homem Ele não é um das cara cavernas. mal agradecido que não vê o lado bom da vida. Ele não é, ele tem só um cérebro reptiliano, ele tem um cérebro primitivo que você tem também, que a gente tem, né? E que esse cérebro precisa ser cultivado, precisa ser educado. Aí que tá o amor do relacionamento, ele tem que esperar a coisa acontecer. Então quando a galera volta não tiver simpatia, a gente entende isso como é pra ser assim, era suposto de ser assim. Ou seja, não é fácil de jeito nenhum o caminho todo, né? Senão você seria devorado pela hiena lá atrás. Não tá olhando pra borboleta. Olhando pra borboleta. Porra, é verdade. Para de pensar nisso, É, tem razão. Pega isso. Nossa, é muito, eu não tinha parado de pensar. Se você for o cara que vê só o lado bom da vida, você morre. Você morre. A vida humana tá na Então pensa isso nesse exemplo que a gente tá dando. A pessoa não tá empática com você, com a sua luta por um corpo mais bonito. Mas porque a sua luta por um corpo mais bonito é uma borboleta linda florescendo. E ela tá pronta pra não ficar olhando pra borboleta linda florescendo, porque justamente por te amar, ela tá querendo te avisar que tem a hiena perto. É muito esquisito. Porque nunca é maldade, na verdade. Cara, se a pessoa tá do lado, não é maldade. Às vezes tem uma outra cara Mas não não é. te ama, não. Se você tá casado, não é mal. Não Você é gosta de maldade. você, óbvio. De uma forma muito errada, ela tá tentando te ajudar. Exatamente. Não é? Tipo, você tá falando, olha que linda borboleta, ela tá te dando um tapa. Mas tem uma hiena, tem uma hiena pra te comer. Porque você dizendo assim, tô fazendo uma dieta pra emagrecer, ela fala, olha, isso aí se virar, depois você fica muito bitolado. E aí você fica... Ou então não vai dar certo de novo, você vai se frustrar de novo, já vi você ficar triste com isso. Por que você não se aceita desse jeito? Seria muito mais fácil. Olha lá, tem tanta gente que se aceita e tal. Pô, é muita coisa. Caramba, tem assunto pra burro nisso. Tem. Isso é que dava pra falar, tá burra. Senhor, nós vamos, né? Ítalo vai responder 3 perguntas, tá? Ó, a Tânia tá perguntando sobre autossabotagem. Tá. Esse é um tema muito interessante, que é o lance do... Fala pra mim, Tânia, se eu entendi isso bem direito. Mas assim, penso que a autossabotagem tá querendo dizer aquele negócio do tipo... Sei o que tem que fazer, sei que isso é bom pra mim, sei que sofro se não fizer, então por que eu não faço? Qual é um dos primeiros princípios psicológicos da autossabotagem? Você nem entra, olha só, você nem entra na disputa, você nem entra na tentativa, porque no final você acha que você vai perder. Então você lida melhor com uma desculpa racional do que com o impacto emotivo. O que é isso? Vamos lá. Autossabotagem, não é só, eu nem vou tentar essa dieta. Por quê? Né? Porque eu não vou ter tempo, porque eu não sei o quê, porque meu marido, porque tal. Você criou um discurso, você está no campo do discurso. Porque no fato você tem medo de fato tentar, e a possibilidade de não conseguir ela é real. E você sabe que quando você tenta e não consegue, dá um negócio no teu peito, não mora mais na tua cabeça. Isso é uma coisa que é sempre importante saber. A gente lida melhor com conceitos do que com sentimentos. Tá. Os conceitos a gente consegue, de algum modo, neutralizá-los. A gente aborda melhor o conceito, a gente tem mais recurso indolor para conceito do que para afeto. Então, quando de fato, né, você nem tenta, o que eu nem tento? O que eu me auto-sabotei? É isso, olha só, eu criei um discurso.
depois eu criei um discurso contra, e eu fiquei ali no campo das ideias. Beleza, aquilo ali, eu pronto, invalidei a coisa, eu perdi no campo das ideias. Dói menos perder no campo das ideias do que perder no campo dos sentimentos. Agora, isso é importante. agora, né? É um livro... O campo das ideias é o planejamento. É, o planejamento, você está conversando com a tua cabeça. A autossabotagem é aí que ela acontece. A autossabotagem acontece na tua cabeça. Né? Então o que é isso? Ó, eu nem vou... Quer saber? Aquele cara que eu gosto, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas eu nem vou responder pra ele, porque também. O que é prever o isso? futuro. O que é isso, Faz? Ó, eu tô manipulando a minha história nas ideias, no meu cabeça, no meu conceito, só tá só aqui, tal. Por quê? Se eu responder pra esse cara pro WhatsApp, ele responder de novo, a gente marcar, saiu, a gente, porra, foi uma merda, não sei o que, então depois ele vai dar um sentimento. Tá. Vai dar um sentimento. Só que, tem um livro que é um livro genial, grosso pra cacete, não recomendo que vocês leiam, chamado A Inveja dos Anjos. De quem que é? É Stephen Yeager. Acabou de ser traduzido para o português. Acabou mesmo, eu recebi até lá em casa, eu tinha lido já esse livro no original, The Envy of Angels. Acabou de ser traduzido, acho que pela Kiron, pela Eclésia, uma dessas editoras, Vídeo Editorial, acho que foi, que a editora mandou. E qual que é a tese do autor? É uma tese muito foda, um livrão lá, um livrão. Ele fala assim, ó, os anjos invejam os homens. Estranho, então, mas o anjo não é um ser perfeito, ele não tá. Só que o anjo, tudo que ele faz, ele não faz aqui, ó. Ele faz no campo das ideias. Ele faz tudo aqui, ó, no campo lógico. O que é fazer a coisa no campo lógico? Você não tem isso que é o próprio do humano, que é você construir uma biografia. Você construir a tua história. A construção da tua história, ela tá aqui, ó, tá aqui. Nessa coisa que você escolheu. Eu respondi pro cara no WhatsApp. O cara era um escroto. Eu arrisquei. Eu arrisquei. Então, a tese do Stephen Yeager é o seguinte, os anjos invejam os homens. Olha isso, você tá falando isso, eu tô lembrando nesse segundo, eu ontem à noite mostrei, você gosta do Jordan Peterson também? Gosto do Jordan Peterson. Poxa, eu sou fãzoca. E ontem eu tava falando pro Neto, mostrei pro Neto um vídeo dele que ele diz assim, exatamente, talvez venha até desse livro, mas ele diz assim, ó, nós tendemos a pela primeira vez nos abrir para uma tentativa nova, seja uma dieta, seja um relacionamento, seja o que for. Então na primeira vez a pessoa sempre pensa, tá, pode dar certo, por isso que ela se abre para a tentativa. Só que daí quando ela se abre para a tentativa, ela tá vulnerável e normalmente ela é machucada. Sim. Sempre. Ou no relacionamento, ou numa tentativa de trabalho, seja o que for. Daí quando ela é machucada, aquilo acaba com ela. Tá, então o que ela pensa? Ele fala, naive is a bad thing. Então assim, ingenuidade é ruim. Tá, então ela já entendeu que ingenuidade é ruim. Só que daí ela passa pro ceticismo. Então ela vira uma pessoa cética. Então tipo assim, não vou nem tentar, porque isso aí eu sei que não dá certo. O que é o ceticismo? O ceticismo recua pro pensamento. Que é o que ele diz do tipo assim, a pessoa acha que está evoluindo para o ceticismo, mas na verdade não, ela está involuindo, porque daí ele diz o seguinte, então qual seria a saída se eu vou sair da ingenuidade, não quero ser cético. Daí ele diz, quando você sai da ingenuidade e confia de novo, você não é ingênuo, você é corajoso. Pois então... Porque você sabe que pode dar errado e fala, não, eu vou postar mesmo assim. A tese do Stephen Yeager, só os homens podem ser corajosos. Legal, os anjos não têm coragem. Porque não tem essa escolha. Eu não tenho escolha. A gente pode. É isso aí. E aí que tá o ponto. Ora, se eu respondo pro cara no WhatsApp, ele é um escroto, não sei o que, ele é um babaca, tudo isso é possível. Só que isso é a tua vida, isso é a minha vida. Vai construindo a história por aí. Isso é a nossa vida. E na história você vai aprendendo algumas coisas que vão entrando de elemento na tua vida. E aí que tá o ponto. Quando você se entrega mesmo de coração aberto, com toda a abertura de alma para esse negócio, por incrível que pareça, você fica mais forte e mais feliz. Acontece, você vai sofrer, você vai chorar em posição fetal durante um tempo sufocado, dependendo da personalidade, dependendo do tipo da pessoa. Ouvir Bethânia cantar Roberto. Você vai fazer. Vai ser o fundo do pulso real, tipo isso, né? Exato. E depois, o que acontece? Pum, você volta. Você volta. Com novos elementos. Com novos elementos, com a dor tá lá, a lembrança tá lá, mas aí você é humano. Isso é ser humano. Agora, olha isso na tentativa do emagrecimento, porque a galera já tentou muitas vezes. Dificilmente eu tenho alguém aqui, e olha que a gente deve estar aqui ao todo com quase 2.000 pessoas por aí. Dificilmente eu tenho alguém aqui que está tentando pela primeira vez. Então o lance é, pensa, no fim das contas eu sempre falo que a gente faz os negócios e a gente aprende pela prática. E na dieta é a mesma coisa. Então assim, ó, como você aprendeu a fazer dieta? Quando você tentou pra caramba. E tentar pra caramba tá implicando que em várias vezes deu errado. Só que de cada vez que deu errado, como o Ítalo deu exemplo no relacionamento, você traz um novo elemento. Então tem dietas que você vai fazendo diferente, mas aí você lembra de um negócio de aplicabilidade comportamental que funcionou na primeira. Total. E você traz isso pra segunda. E aí chega num ponto, gente, de uma coisa que eu sempre gosto muito de deixar muito clara, mas é assim, ó, no fim das contas, quase que 80% do material do curso, quase que 80% do material que eu falo no Instagram não veio da faculdade. Não veio do teórico de nutrição. Claro que não. Veio da vida do fazer e errar e aprender e anotar e fazer e errar e aprender e notar e assim vai.
que é essa coisa da dieta. Cara, quem aqui tá tentando dieta pela primeira vez? Ó, talvez um levante a mão, sei lá, um. No máximo. Agora vamos lá. Quem é que acerta de primeira em qualquer coisa na vida? Quem acertou de primeira no primeiro relacionamento? Quem acertou de primeira no primeiro emprego? Quem acertou de primeira na primeira vez que falou com a mãe? Quem acertou de primeira na primeira vez que falou com... Ué, o que é viver se não isso? Né? E aí tá aquele ponto, desistir não acelera. Essa é uma frase estranha. Desistir não acelera é bom. Isso é bom, só que é bom. Ela é cafona, ela é vulgar, ela é clichê e funciona. Esse é o ponto. Desistir não acelera. Então, gente, eu já sei mesmo que eu não vou conseguir emagrecer, então deixa pra lá. O problema é que isso não acelera o processo. Isso aí é o que acontece. Do tipo, é melhor manter em movimento, mesmo que sem acelerar, mas manter em movimento na tentativa, do que parar o negócio. Gente, sem romantismo, né? Não tem vida sem sofrimento. Isso é o Vitor Frankl falando, não sou eu. Né? O que é o sentido da vida? Amar uma pessoa, servir ao ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Cacetinho, a vida tem sofrimento. E não é ruim. Isso é a vida, meu Deus do céu. Não é, não? Com certeza. Até porque se não tiver hiena, você não acha a borboleta tão linda assim. Mas não é. Se tudo for borboleta, também dá errado. Exatamente. Mais uma pergunta, vamos então ver se tem por aí alguma. E vamos ver por aqui. Ó. A Liliana tá fazendo uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver, porque é aqui que a gente tá no 6.0, né? Tá. Só pra eu me localizar. A Liliana tá fazendo uma pergunta aqui que eu acho bem legal, que é o seguinte, ó. Ela tá perguntando como que faz com esses novos hábitos, como que mantém os novos hábitos e as novas escolhas com a pressão social. Fala que depois eu quero falar. Fala você primeiro, então. Tá, eu vou falar um negócio. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu já falei aqui alguma vez. Não, eu acho que aqui nunca falei, mas isso é uma coisa que eu falo para pacientes meus. E que é um assunto que quando o Ítalo e eu pegamos para falar desse assunto, a gente às vezes se pega no soco sobre isso, que no fim das contas me chama de fundamentalista alemã. Peraí, o bicho vai pegar aqui agora. Que é o seguinte, não, presta atenção nisso que eu vou te falar, que eu falo com meus pacientes. Eu falo assim, eu tô na casa dela, então... eu tenho que ter uma vantagem sobre isso. Então assim, ó, olha só, olha isso que eu vou te dizer agora. Então assim, nós temos então, isso eu falo pro meu paciente, vou falar do jeito que eu falo pra ele aqui. Então eu digo assim, olha, creia você na evolução ou na criação, então independente de que ponto você está partindo, viemos todos do mesmo lugar. Então se você parte do princípio de que fomos criados, então todos nós fomos criados do mesmo ser criador. Ok. Se você parte do princípio que evoluímos, então todos nós evoluímos do mesmo átomo. Então ou viemos todos do criador ou viemos todos do átomo. Ok. Seja como for, então se veio todo mundo do mesmo lugar, se as pessoas, os animais, e aí depois nas pessoas o campo das ideias, e as comunidades, e os pensamentos, e as filosofias, se tudo veio do mesmo lugar, seja átomo ou criador, então é por isso que é possível fazer analogias com tudo e a gente conseguir entender. E isso veio pra mim desse livro que eu li há muito tempo atrás, deixa eu mostrar ali em todos aqui. Já leu A Biologia da Criança? Não. Nem precisa, eu te faço o resumo depois. Obrigado. Eu li esse livro aqui há muito tempo atrás, porque eu lembro que na época tinha uma médica que era médica daquela coisa toda da medicina integrativa, e eu sou muito cética, né? E aí fiquei naquela coisa disso, não é verdade? E aí eu lembro que ela me fez um desenho na capa, assim, desse livro dela, ela fez assim um triângulo, assim, e ela escreveu aqui A, B e C. Ela disse assim, olha, nós partimos do princípio de que na vida A gera B, que gera C, que gera A, que gera B, que gera C e assim vai. Aí ela desenhou um outro triângulo de ponta cabeça aqui e colocou D, E e F. Ela disse, o que acontece na vida de verdade é que A gera B, que influencia em D, que quando a gente mexe, toca no F, que se tocar no F deixa de produzir C. Onde que ela quis chegar com isso? Ela disse assim, ó, viemos todos da criação ou viemos todos da evolução, o que eu tenho que pensar tudo está interligado e tudo vem do mesmo lugar. E isso é importante porque quando eu entendo que tudo está interligado e tudo veio do mesmo lugar, se eu tenho a solução para algo em uma área da minha vida, só o que eu tenho que fazer é tentar aplicar o mesmo tipo de pensamento na outra. Porque se tudo veio do mesmo lugar, eu consigo a solução de uma pela outra. Por isso que a gente está falando aqui de dieta e o Ítalo dá um exemplo de relacionamento. Por isso que a gente estava falando aqui de cuidar do corpo, aí ele fala um exemplo do cara que eu falo um exemplo do cara que trabalha. Sim. Então, no fim das contas, as respostas a gente consegue muito por essa coisa da analogia. Então, quando ela pergunta aqui, como que eu escapo dessa coisa da pressão social do comer quando eu tô fazendo dieta? Vê se você concorda comigo. Troca a situação e pensa assim, você tem amigos ricos. Todos os seus amigos são ricos, muito ricos. Você é o único ferrado do meio. Aí vai todo mundo sair pra fazer compras. Você é o pobre do rolê. Você é o pobre do rolê. Aí vai todo mundo sair pra fazer umas compras. É como se você dissesse pra mim, como é que eu resisto a isso?
Bicho, você não sabe nessa situação que como não tem pra você essa possibilidade, você vai dar um jeito de sair pela tangente ali? Sim. Raramente você se vitimiza, normalmente você faz uma piadinha, não, esse aqui eu não vou levar porque tá muito baratinho, ou senão, enfim, você dá uma desculpa e dá uma saída. Penso eu que é mais ou menos a mesma coisa. É isso que você pensa? Eu acho que é isso mesmo. Então, é isso que você falou da vitimização, que eu acho lá. Eu tava acompanhando toda a história esses dias, né? Faz semana mesmo. E aí alguém perguntou assim, Lara, quando você tava lá, porra, na fase de finalização do campeonato, não tô brincando, você tava lá, né, chegando lá, e aí alguém te chamava pra ir no restaurante, o que você fazia? Aí a Lara respondeu, uai, como assim que eu fazia? Eu ia no restaurante, escolhia no cardápio salada e carne e comia salada e carne. Porque todo restaurante tem salada e carne. Tá. O que a Lara podia querer fazer? Ela podia querer que todo mundo na mesa entendesse que ela tá na fase de finalização do campeonato. Que todo mundo batesse palma pra ela. Sabe, é o seguinte, a galera é rica do rolê, a galera não tá nessa vaga, tá ligado? Assim, a pessoa não tem nada a ver com isso, no final de contas. O pessoal, ela não quer saber que esses seus 300 reais foram muito suados. Ninguém te deve nada. A pessoa não te deve nada, você tá entendendo? Então, quer dizer, o pessoal não tem que entender que você comprou o curso da Lara e está super comprometido. O pessoal não tem nenhuma obrigação disso. Né? Então, você tem assim, ninguém me deve nada. E o que muda? Né? Que é o que você estava dizendo. A pressão social, quando é que ela diminui? A pressão social diminui quando você não quer ser compreendido, entendido, aceito 100% do tempo. Você só quer fazer o teu. Você está fazendo o teu dever, você entrou na tua... Cara, eu quero emagrecer. Beleza. É o que eu tava falando do garçom. O que eu tava ali embaixo querendo... Na verdade, eu tava querendo puxar o assunto com a garçonete, né? Isso que eu tava querendo fazer. Eu queria que ela me entendesse de algum modo. Eu queria que ela me entendesse, se ela me entendesse, talvez ela fosse descobrir na cozinha um ovinho e fritar um ovinho pra mim. Aí você tá querendo no final de contas, porque eu vi no cardápio, não tinha nada que eu quisesse comer no cardápio, então eu comecei a contar a minha história pra garçonete. Então eu vou pegar ali minha marmita, que eu também... Não deu certo. Eu tive que comer um concrete. Gastou uma baita energia. Eu comi um concrete lá, cara, o que tinha, um croquete. Beleza. Então, aceita, a pressão social, ela só entra, presta atenção, pros vaidosos. Eu não tô falando que você é vaidosa, porque eu também sou vaidoso. Isso é uma vaidade intrínseca de todo ser humano. Todo ser humano tem isso, né? Isso é um elemento da cultura, é um elemento que a gente vai ter que se esforçar, vai ter que se fortalecer, vai ter que trabalhar todo dia aquele negócio. Olha só, ninguém me deve nada. As pessoas, elas me amam, mas elas não necessariamente têm que me entender. Isso é uma coisa que não pode desconectar, entendeu? O teu marido te ama, porra, tua mulher te ama, teu filho te ama. Só que não necessariamente ele tá naquele momento que ele vai entender e vai validar aquilo. Ele tá pensando em outra coisa, porra, o brand é dele, tá pensando em outra coisa. Então a coisa da solução da Lara, porra, lá que ela botou nas histórias, o que você faz então com a pressão social? Mas que pressão social? O pessoal me chamou. Se você colocar ela ali. Colocar ela ali. Ué, o pessoal me chamou pra ir na porra no Demarina ali, no Nino, sei lá. Nossa, eu podia ir no Nino, né? Podia ir no Nino. Vamos comer desse neto. Falou, eu não tô comendo massa, mas com certeza lá tem um peixe com uma salada. Não, e aí tem mais. Não, é fato, vai ter. Mesmo que você. E aí eu ainda vou tirar e falar assim, pô, Lara, meu peixe tá do caralho. Que eu vou falar. E daí quando o pessoal perguntar pra você vai comer macarrão, você não vai falar, não, sabe o que é? Não, você vai falar assim, eu não, cara, tem esses peixes aqui, como é que tá? Então, você vai sair pela tangente. E tem um negócio sobre sair pela tangente, isso você vai entender melhor do que eu. E isso que eu vou falar aqui agora, eu também acho que nunca falei nem no global. Que assim, ó, eu fiz estágio com as meninas que têm transtorno total, assim, de anorexia e bulimia, no final. E eu lembro de uma coisa, foi muito rico, foi muito rico. Era um centro de recuperação dessas meninas. E eu lembro de uma coisa que ficou na minha cabeça justamente por ver o comportamento de uma pessoa doente. Porque pense bem, administre isso que eu vou falar aqui agora. Então eu não tô falando pra você ter um comportamento doente, mas tô falando assim, olha o que uma pessoa que tem um comportamento exagerado faz. Porque quanto tempo leva pra família de uma anoréxica, só pra pontuar vocês, a anoréxica que não come, então ela emagrece muito, a bulímica come e purga. Então ela normalmente não emagrece, até porque ela não consegue evitar tudo, normalmente ela engorda e lá vai. Mas assim, a anoréxica é aquela que não come, então ela emagrece muito. Gente, quanto tempo leva pra família, o meio, notar que ela tem um problema? Qual que é o tempo médio? Você tem ideia? São 2 anos. É isso aí. O último estudo que eu tinha visto que era 3 a 5 anos, mas isso aí mesmo. Agora, o que passava na minha cabeça? 3 a 5 anos. 2 anos, 3 dá na minha, mas eu falei que é tempo pra caramba. Tá, tempo pra caramba. O que eu pensava é assim, ó, se essa menina conseguiu enganar essa família por 2 anos, eu passo no almoço. Entendeu o pensamento que tinha? Entendi. Eu falava, tá, ela tá exagerada, ela tá doente. Mas se ela doente conseguiu 2 anos, será que é um saudável não escapa um jantar? Porque eu ficava olhando pra essa menina e falava, deixa eu ver o que ela faz, porque ela perdeu a mão e ficou doente. Mas uma técnica ali que eu posso usar de uma forma saudável, eu tenho.
E qual que era o negócio? Elas nunca se vitimizam. Mas é o que eu tô dizendo, é que não tem. Essa que ela fala. Elas nunca explicam. Elas chegam na casa da avó e a avó fala assim, vamos comer um bolinho? Ela fala, nossa, avó do céu, acabei de comer pra caramba, eu tô que eu não me aguento. É mentira! Ou então ela fala, vamos, e não come, E a não avó come, vó não né? repara, ninguém repara em você. Isso Ninguém que eu repara. faço. Ela quer pôr no prato. Ela quer pôr no prato. Então assim, ó, é pra você fazer uma coisa doente? Não, não é mesmo. Mas o que eu tô dizendo é, para e presta atenção no que alguém consegue fazer de uma forma ruim e traz isso pra uma forma boa. Exatamente. Boa, então, boa. assim, no final das contas, é isso que é a coisa. A pressão social, na verdade, não é que ela não existe, não é que você puxou a pressão social. Isso é uma coisa que o pessoal não entende, assim, de verdade. Você valida. Você quer aquilo. Você valida. No final das contas. Mas desculpa, você já quer. Porque o negócio é sempre Você assim, quer você ser já visto, quer. Você já pra quer ser comer. valorizado. Aí você não, fato. Vamos responder uma daqui agora. Tem duas perguntas muito parecidas. Podemos falar dessa? Podemos. Porque eu acho uma pergunta recorrente. Então, assim, a primeira pergunta, acho que uma pergunta se encaixa na outra. Como superar o processo de compensar tristezas com comida? Boa. Né? 2. Pamela Rebelo pergunta. Vocês acham que vontade de doce é 100% emocional? Então, sei lá, tristeza, comida, doce, emoção, também junto. Ou porque doce é bom pra cacete mesmo? Boa também. Vamos lá, no consultório eu pegava, você pega isso mais do que eu, mas eu pegava o pessoal que tava, assim, o nutricionista mandou pra mim, então eu mandava pro nutricionista, você via que tem esse processo. Esse processo é o processo mais velho que anda pra frente, é o processo de compensação. Isso de fato existe. Que é o comer o problema. Comer o problema, ó, e aí entra em vários lugares. Comer o problema, cheirar o problema, fumar o problema, comprar o problema. Vai, isso tudo existe. Uhum. Isso tudo existe. Né? Então, só, vamos lá, pessoal. Assim, é claro que a Lara falar disso, a gente fala assim, ó, tem momentos, não estou falando que é o teu caso, tá? Mas tem momentos que você vai precisar do quê? De ajuda especializada. Você precisa ir para terapia, você precisa ir para o coach. Uhum. Né? Você precisa fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes, que é um processo, né? Muitas vezes, quando a gente não trata o problema, a gente não elabora o problema, a gente arranja soluções primitivas, a gente arranja soluções compensatórias para lidar com o problema. Vamos lá. Comer o problema, ou seja, né? Eu estou endividado. Eu posso ser ansioso. E eu começo a comer igual maluco, eu começo a fumar igual maluco, começo a tirar uma carreira de cocaína igual maluco, começo a fumar maconha todo dia, eu começo a dar patada na minha mãe, começo sei lá, a trair, né? Sei lá, porque isso existe, né? Tem compensação sexual também. Né? Então, vai resolver o problema? Eu falo, não, você vai criar um outro problema. É ou não? Todo mundo sabe disso. Mas isso aí não ajuda, você saber isso não ajuda. Mas o fato é que, na teoria, a coisa é assim. Então, o que você tem que fazer? Tem que abordar o problema. Né? Ou seja, ganhar clareza, né? Você conseguir falar sobre o problema, buscar um lugar de terapia para o problema. Isso é o que, no final das contas, na maior parte das vezes, é o que vai ajudar mesmo. Né? Então, assim, qualquer terapia, no final das contas, ajuda. Por quê? Né? Qualquer terapia, ela vai ter sua validade para abordar o problema. Por quê? Porque muitas vezes, quando você elabora o problema, quando você dá o contorno para o problema, metade dele foi resolvido. Né? Tinha um teórico, não sei se tem alguém aí que é do campo das artes, que é artista plástico, mas tinha um professor de arte que falava o seguinte, olha só, você pinta melhor quando os contornos estão fortes. Isso é óbvio, você vê criança, né? Quer dizer, você faz um quadrado pequenininho, um quadrado assim, fraquinho, fala, pinta dentro do quadrado, porra, toda borrada. Não está delimitado. Não está delimitado. Tá. Quando você pinta o quadrado, né, escuro, a criança vai e consegue pintar direitinho dentro, porque está delimitado o problema. Então, eu vou fazer muitas vezes com o paciente lá no consultório, você está comendo pra cacete, isso aqui, não sei o quê, vamos fazer a anamnese, o que está acontecendo com a pessoa, né, o que está acontecendo com ela. E você vai, muitas vezes a gente nota que os nossos problemas eles não são tão graves quanto parecem. Isso a gente sabe, todo mundo sabe, é uma coisa óbvia, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, quando você come o teu problema, quando você cheira o teu problema, quando você fuma o teu problema, pode apostar em mim, você não conhece o teu problema. Tá. Porque não está delimitado. Não está delimitado, não conhece, porque você está saindo. arranjando uma solução errada por alguma coisa. Quando você conhece o teu inimigo, você tem a arma certa para bater naquele teu inimigo. Então você come o problema que na verdade você não sabe qual ele é. Fato. Exato, você não sabe qual é o problema. E aí é na terapia. Ou na terapia, ou sei lá, você vai ter outros processos de meditação, autoconhecimento, aí tem um diabo, você vai arranjar a técnica que for, né? Tem uma coisa, não tô dizendo, né, que é pra não ir à terapia, mas, que é uma dica que eu posso dar pra você, a técnica de fazer, eu sei que é chato, ninguém faz, né, mas a técnica de fazer diário resolve um monte de coisa. Muita gente fala isso. Eu fazia isso com meus pacientes, falei, olha só, você não tem dinheiro pra pagar a terapia, você não consegue vir aqui, vamos fazer diário. Então, eu preciso que você escreva pra mim, toda noite, a tua história. Porque daí você se conecta e delimita o que você conhece o que está acontecendo. Porque isso é uma coisa que a gente faz, a gente aumenta as coisas, isso a gente faz, né? A gente aumenta, a gente falseia. Só quando você escreve, você põe no papel e escreve, é mais difícil falsear. Você tem um compromisso com o registro da coisa.
Então até que a gente fez diário é até uma coisa boa pra gente falar algum dia, né? Assim, como é que faz diário? Vamos guardar isso pra próxima live, então. Vamos fazer uma próxima live. É, como deixar de comer e fazendo diário, né? Olha que maravilha. Eu fiz diário, olha só no que deu. É o título de Eu fiz diário, olha só no que deu. Eu espero que seja uma coisa boa, porque depois pode dar tão errado que eu nem imagino. Beleza, gente? Porra, foi sensacional. Muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Foi difícil marcar esse negócio. Cara, foi. Não foi fácil. Nós dois somos enrolados, nós dois não respondemos o WhatsApp. Aí eu mando às 5 da manhã, que é pra ninguém poder responder, mas aí ele já às vezes já acordou. Pô, eu não fui dormir às 5 da manhã. Ele não foi dormir, fato é. Outro dia eu peguei uma live de vocês que eu tava acordando com o Jorge e você falou que não, a gente tinha já emendado e tal. Eu falei, bicho, é muito estranho isso. Mas marcamos, chegamos, fizemos, foi muito bom. Fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Conto com você para os próximos. Tá bom, bora. Tá bom? Beleza, gente? Beijo. E aí a gravação vai ficar disponível pra vocês. Beijinho. Tchau, tchau, pessoal.